Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas e o tema da aula de hoje é como definir um título do seu TCC. Pode parecer uma questão extremamente simples, mas é de suma importância a definição do título do seu TCC, porque ele tem que refletir exatamente o trabalho e as grandes contribuições que o seu trabalho trouxe para a ciência. Então, quando nós vamos levar em consideração o título do seu trabalho e o tema que foi tratado, existe uma pequena diferença entre o que será o tema e o que será o título. Existe muita confusão sobre o que é o tema do trabalho e o que é o título. Então, esse vai ser o tema da nossa aula, de nós abordarmos essas diferenças que são realmente sutis, mas que elas merecem que a gente gaste um pouquinho de tempo pensando nisso. Uma das questões muito importantes que a gente tem que levar em consideração é que a banca, quando ela for analisar o seu TCC e ela for ler o seu trabalho, um dos primeiros motivadores do trabalho vai ser a leitura do título. Então, se for um título bastante atraente, bastante curioso, que ele mostre as questões principais do seu trabalho, isso já vai fazendo um preparo para os membros da banca de que tipo de documento que ele vai encontrar. Então, quando o título vem uma revisão de pontinhos, então isso já prepara a banca de que ela vai trabalhar com um texto que é uma revisão. Então é muito importante que essa sensação, essa motivação já seja criada quando a pessoa estiver lendo o seu trabalho, se baseando somente no título. E uma outra questão, a gente não quer que a banca ela fique questionando se você teve um bom título no seu trabalho. Por quê? Porque na hora que você define o título, a banca se prepara de qual vai ser o conteúdo do seu trabalho. E de repente você se propõe a fazer uma revisão sobre plantas ornamentais que utilizam pouca luz. Estou dando um exemplo bem genérico. Você começa a falar de outra coisa, que você começa a falar de luminosidade em ambientes de cultivo de planta. E não falou nada de plantas ornamentais. Ou seja, o seu título induziu a banca a achar que trata-se de uma abordagem, sendo que você não vai dar essa abordagem no seu trabalho. Então, é super importante que a gente olhe atentamente para o título do trabalho. Então, vamos a algumas dicas e alguns aspectos importantes que a gente vai ter que tratar para que nós tenhamos um bom título para o seu trabalho, ok? Então, o primeiro passo que a gente vai precisar para a escolha do seu trabalho é a escolha do tema. Sempre o título ele vai estar vinculado ao tema que você vai trabalhar. Então, ao você escolher o tema, você vai refletir sobre o que já se conhece sobre a literatura e vai tentar fazer uma aproximação com algum trabalho já desenvolvido, ou uma pesquisa já desenvolvida. E baseado nesse tema que cada um de vocês já escolheu, vocês vão fazer buscas na literatura sobre esse tema. Então, é o que vocês estão fazendo agora, buscando a caracterização do problema. O que se conhece sobre aquele tema e onde que vocês vão encontrar lacunas de conhecimento, de modo que vocês possam buscar perguntas a serem respondidas em cima dessas lacunas existentes, certo? Então, a gente já discutiu sobre essa questão de como caracterizar um problema, como achar uma lacuna de conhecimento e como pensar numa hipótese de trabalho. Agora, tendo isso definido, nós vamos pensar como que esse trabalho pode gerar um título interessante e atraente. Mas uma primeira coisa que nós temos que observar é qual vai ser a diferença entre tema e título. Então, vamos lá.
tema é aquilo que está pronto, é o problema maior que você deseja abordar. Ou seja, quando vocês buscarem o tema, o texto na literatura, buscar o conhecimento na literatura, é um assunto que já está pronto, que já se conhece. E ele vai trazer problemáticas ou lacunas de conhecimento ou questões a serem respondidas. E o título do seu trabalho, normalmente ele vai ser o que você descobriu a respeito daquele tema. Então vejam que vocês vão começar a investigar, né? Vou usar o exemplo das plantas tóxicas. Então o tema é, ou plantas medicinais, o tema é plantas medicinais. E vocês vão fazer uma revisão da literatura sobre esse assunto. Quando vocês estiverem fazendo a revisão da literatura e encontrarem uma pergunta específica a ser dita, a ser respondida, essa pergunta específica, com a perspectiva, né, do resultado a ser obtido, poderá ser o título do seu trabalho. Então, o título vai ser o que você descobriu ou vai descobrir. O que você achou no resultado do seu trabalho vai ser aquele assunto específico de interesse, tá? Então, a gente costuma dizer que o tema sempre é uma abrangência muito maior sobre aquele assunto e o seu título vai ser um aspecto bastante reduzido, vai ser uma fração menor daquele assunto. O tema é a parte genérica e macro do trabalho, costuma ser abrangente e classifica o seu estudo dentro de alguma categoria. Vamos dar um exemplo. Um estudante de biologia que resolve fazer uma monografia sobre o tema plantas tóxicas. Então, o tema é plantas tóxicas. E o título pode ser definido como uma estrutura mais objetiva e específica. Ela deixa clara a finalidade do trabalho e sua delimitação. Por exemplo, o efeito tóxico da planta X. Veja, o tema é planta tóxica, mas você já está restringindo o seu trabalho para não simplesmente falar sobre plantas tóxicas genericamente, mas para falar de uma planta tóxica em particular e falar do efeito tóxico dessa planta. Você não vai falar das características morfológicas, você não vai falar de filogenia, você não vai falar de classificação, mas vai falar do efeito tóxico da planta. Então vejam que vocês foram pegando o tema bem mais amplo e estão restringindo esse tema para uma questão bem mais específica. Então, como que a gente pode definir o título, né, do TCC de vocês, baseado no tema que vocês já estão trabalhando? Não existe muito uma fórmula básica, mas a gente tem que seguir algumas dicas para poder definir um bom título. Algumas estratégias a gente pode usar para combinar, principalmente se a gente identificar algumas palavras-chave. O uso de palavra-chave é muito importante. Por exemplo, dentro do tema plantas tóxicas, uma palavra-chave é qual é a planta. Então, é super importante que o nome da planta esteja no título. Essa planta ela ocorre em algum lugar específico? Vamos supor que ela é uma planta de Mata Atlântica. Ela não é uma planta de qualquer lugar. Então, Mata Atlântica é outra palavra importante que pode estar no título. Porque tá vendo? A gente está pegando o tema maior e está restringindo em uma planta tóxica, a planta específica e o local onde ela ocorre, ok? E é super importante que escrever o título mostre o detalhamento do título e ele seja um convite ao leitor para que ele fique curioso sobre aquele assunto. Em apenas uma frase, o título vai direcionar do que trata o conteúdo do trabalho, qual o direcionamento de uma forma sucinta, direta e clara. Tá? Então, existem algumas dicas que a gente tem que seguir para ter um bom título definido. Primeiro, ele deve especificar ao máximo a finalidade do seu trabalho de conclusão de curso. Portanto, depois de definir o tema, escrever sobre o tema, é preciso você fazer algumas perguntas para você. Qual foi o problema principal debatido, analisado ou resolvido?
Então foi uma planta tóxica, mas foi uma planta em particular, não foram as plantas tóxicas todas, foi uma planta só. Se o seu trabalho tiver sido de várias plantas, você pode falar genericamente as plantas tóxicas com ocorrência no Espírito Santo, ou o levantamento das plantas tóxicas do banco de plantas tóxicas da prefeitura de Vitória. Você veja que a gente está definindo o tema um pouquinho mais específico e mais restrito. A gente pode associar, né, como dica 2, o local ou o recurso utilizado, né? Em poucas palavras, dizer, por exemplo, como eu já comentei, a toxicidade da planta X, então a gente está fechando o tipo de planta, da Mata Atlântica, então ela é de um bioma específico, e do Espírito Santo. Então não é qualquer planta, é a planta X, não é de qualquer lugar, é da Mata Atlântica, então não é da Restinga, não é de uma área específica qualquer, mas é da Mata Atlântica, e não é de qualquer Mata Atlântica, porque existe Mata Atlântica no leste do Brasil, né, quase um todo. É só do Espírito Santo. Então vocês vejam que a gente está, ao definir local e definir o recurso, definir o bioma, a gente está dando uma sintetizada no título do seu trabalho. Isso é muito importante porque quando o leitor estiver analisando a toxicidade da planta X na Mata Atlântica do Espírito Santo, ele sabe que ele não espera que você fale de outros tipos de planta, que você fale de toda a Mata Atlântica, porque você está dizendo que você quer falar só especificamente do Espírito Santo. Então, não, a banca avaliadora não vai questionar, mas vocês não mencionaram todas as plantas tóxicas existentes no Brasil. Porque o seu trabalho não tinha esse objetivo. Ele tinha o objetivo de falar de uma planta somente, da Mata Atlântica e do Espírito Santo. Então vejam como a gente está preparando o leitor para o que ele vai ter que, para o que ele vai encontrar dentro do seu TCC, ok? Vamos lá. Junte a finalidade com o local e o recurso. Então, conhecendo a finalidade, o local e o recurso, a gente tem condições de elaborar um título bem específico. Se for o caso, também é possível apostar em um subtítulo, precedido de 2 pontos. Vamos um exemplo desse conteúdo que a gente está, de título que a gente está elaborando. A toxicidade da planta X da Mata Atlântica do Espírito Santo. 2 pontos, identificação de compostos mutagênicos. Ou seja, nós queremos falar de uma planta da Mata Atlântica, do Espírito Santo, e nós não vamos falar tudo desta planta. Nós vamos falar sobre a identificação de compostos mutagênicos. Nós não vamos falar de outra questão senão essa. Então, vocês vejam que a gente pode ir definindo e fechando esse tema. Mas será que a gente precisa fechar esse tema? Vejam, é super importante que você tenha clareza do que você está fazendo e a possibilidade de fechar o tema sim, porque senão o seu trabalho ele pode ficar extremamente extenso. Ao ser muito abrangente o título, espera-se que você fale de tudo, mas você não vai falar de tudo, até porque um TCC ele é um trabalho extremamente pequeno, o tempo de revisão é pequeno. Então, se você não vai falar de tudo, restrinja no título qual é a abordagem que você está dando, porque depois não vão poder dizer que o seu trabalho está deficiente em revisão, está deficiente em abordagem, porque a pessoa está esperando uma abordagem ampla e você está dando uma abordagem restrita. Se você vai dar uma abordagem restrita, restrinja isso desde o título do seu trabalho, ok? Vamos seguir as dicas então. 4ª dica, vamos nos inspirar em exemplos prontos. Se a gente tem dúvida de certos títulos, se é um bom título, vamos fazer a busca de trabalhos acadêmicos relacionados com o assunto que você está tratando. Peguem alguns artigos e vejam como eles elaboraram algumas
alguns títulos, para você ver o quanto que você pode chegar perto de detalhar ou de restringir esse título. E a gente pode se inspirar. A ciência, ela muitas vezes é feita assim, você não precisa criar tudo novo. Você não pode trabalhar na cópia de um trabalho já existente, mas você pode se inspirar num trabalho existente para organizar e preparar o seu material, ok? Então, algumas dicas para quem pretende estabelecer o título do seu trabalho. Não fazer cópia e cola, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Não façam isto. Copiar e colar textos, imagens, precisa ser seguido de créditos, porque na hora que você copia, você tem que mostrar e deixar claro que você fez uma cópia, e isso a gente coloca o crédito, coloca o nome do autor original de onde você tirou aquela informação. Muitas vezes, inclusive, a gente pode colocar entre aspas um certo conteúdo, um certo texto. Nós vamos falar sobre citação bibliográfica em umas próximas aulas e a gente vai ver como é feita a citação bibliográfica. Agora, não copiem um conteúdo de um trabalho e não citem de onde você tirou aquele conteúdo, ok? É importante citar a fonte de um livro, de um site, colocar o nome do autor, a página, a data. E quando for um dado obtido da internet, vocês podem colocar o link e a data de acesso. Eu vou explicar na próxima aula como fazer uma referência bibliográfica, tá? Principalmente vindas da internet. E o conteúdo do seu trabalho, ele tem que ter, o título tem que ser sucinto, direto e claro. O menor número de palavras possível, tá? De modo que cada palavra do seu título ela seja informativa, ela seja muito importante, que sem ela fica faltando um pouco de informação, ok? Assim que você tem o tema definido e qual o enfoque que você vai dar, você vai definir um título, né? Que você desde já pode definir o título do seu TCC. Esse título considerem como um título provisório. Não precisa ser ele o definitivo até o final do seu TCC. Até porque, durante toda a construção do seu TCC, pode ser que no final você chegue a diferentes conclusões e diferentes abordagens e você quer mudar o título do seu trabalho. Então, é muito importante que você tenha a disponibilidade de detalhar esse título provisoriamente, tá? Porque ao longo do desenvolvimento das atividades e do desenvolvimento do próprio TCC, vocês podem acabar mudando de linha, mudando de direção do trabalho. E isso significa que o seu título pode mudar, e ele pode mudar realmente. Não há uma necessidade desse título ficar definitivo, ok? E ele pode ser mudado conforme você constrói o seu TCC. Então, há possibilidade, né, dessa mudança acontecer. Então, se nós fôssemos utilizar algumas dicas importantes, primeiro, bons títulos são sucintos, né? Você basicamente usa palavras específicas e para tentar responder da maneira mais breve todo o conteúdo que o seu trabalho precisa ter. Os títulos também devem ser claros, né? Evitar palavras desnecessárias, evitar uma abordagem não muito direta. Ele tem que ser bem claro e ele tem que ser chamativo, né? Prender a atenção do aluno ou do leitor que está lendo. O título ele também tem que ser bastante atraente, ele tem que aguçar a curiosidade do leitor, de modo que quando ele ler aquele título, ele vai ficar curioso, nossa, do que será, qual é a abordagem que eles deram sobre esse assunto, né? Então ele tem que ser atraente, então vocês podem utilizar de jogos de palavras,
de brincadeiras, né? E para você poder definir o título do seu trabalho. Ele tem que ser também muito informativo, né? Ele tem que ser um trabalho acadêmico que realmente traga uma informação objetiva e clara. Ele não necessariamente ele precisa vir sem uma informação acadêmica clara. E principalmente, né, um título não é uma frase, então ele não necessariamente ele tem ponto final ou coisa parecida. Então, pessoal, de modo bastante sucinto, o que a gente tem que entender para definir o título de um trabalho? Ele tem que ser relacionado com o tema principal do seu trabalho. Ele pode ser ele deve ser uma abordagem restrita do material que você está trabalhando. Ele tem que ser claro e objetivo, posicionar quando, quem, o que, de que modo. Então, vocês têm que colocar, restringir ao tempo, restringir ao espaço geográfico, restringir ao tipo de planta ou tipo de espécie, restringir do tema maior, né? Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, tem que ser sucinto e tem que ser atraente, de modo que ele aguce a curiosidade do leitor, ao mesmo tempo ele traga a informação precisa do que você está trabalhando, ok? Então fica a dica de como vocês melhorarem o título do trabalho de vocês, tá? Elaborarem e pensarem melhor no título do trabalho. Até mais!